O nosso planeta já foi habitado por criaturas de tamanho e poder inimagináveis, os dinossauros. Durante milhões de anos, estes magníficos répteis dominaram a Terra, desde os áridos desertos até aos densos pântanos. Junte-se a mim numa viagem no tempo, enquanto exploramos o mundo fascinante destes animais incríveis, focando em alguns dos predadores mais perigosos que alguma vez caminharam sobre a Terra. Preparem-se, pois o mundo dos dinossauros está prestes a ganhar vida. Nenhum outro dinossauro evoca tanto medo e fascínio quanto o Tyrannosaurus Rex. Este predador colossal, cujo nome significa Rei Lagarto Tirano, era um gigante entre os dinossauros. Com dentes serrilhados do tamanho de bananas, o T-Rex era uma máquina de matar eficaz. A mordida do T-Rex era uma das mais poderosas, capaz de exercer uma força de várias toneladas. Esta força brutal permitia-lhe esmagar ossos e infligir ferimentos catastróficos. O T-Rex possuía um olfato apurado e visão binocular para localizar presas. A maioria dos cientistas concorda que ele era um predador ativo e implacável. Seus poderosos membros traseiros permitiam-lhe perseguir presas a altas velocidades. O T-Rex reinava supremo no final do período Cretáceo. Apesar de ser muito menor que o T-Rex, o Velociraptor era igualmente mortal, se não mais. Este predador ágil e veloz, cujo nome significa ladrão veloz, era um caçador astuto e eficiente. Embora não ultrapassasse os 2 metros de comprimento, o Velociraptor compensava o seu tamanho com inteligência e trabalho de equipa. A característica mais notável do Velociraptor era a sua inteligência. Possuía um cérebro relativamente grande para o seu tamanho, o que lhe permitia elaborar estratégias de caça complexas e coordenar ataques com os seus companheiros de matilha. Esta inteligência, combinada com a sua velocidade e agilidade, tornava-o um oponente formidável para qualquer presa. O Velociraptor também possuía uma garra retrátil em forma de foice em cada pata, usada para infligir golpes precisos e mortais nas suas vítimas. Os fósseis de Velociraptor foram encontrados em grupos, sugerindo que estes dinossauros caçavam em matilhas organizadas. Habitando os vastos sistemas fluviais do período Cretáceo, o Spinosaurus era um predador aquático altamente especializado. Com um comprimento estimado entre 15 e 18 metros, este gigante era ainda maior que o Tyrannosaurus Rex. O Spinosaurus é reconhecível pela sua vela dorsal proeminente, uma estrutura óssea coberta por pele que podia atingir quase 2 metros de altura. Ao contrário de muitos outros dinossauros predadores, o Spinosaurus estava bem adaptado para uma vida semiaquática, com um focinho longo e estreito, semelhante ao de um crocodilo. Evidências fósseis sugerem que o espinossauro se alimentava principalmente de peixes grandes, mas também pode ter caçado outros animais aquáticos. No período Jurássico, encontramos o Allosaurus, um dos predadores mais bem-sucedidos. Com um comprimento médio de 8,5 metros, era menor que o T-Rex, mas ainda formidável. Possuía um crânio grande com dentes serrilhados, ideais para rasgar carne. Sua mordida podia infligir ferimentos fatais. Era rápido e ágil, atingindo até 35 km/h. Seus membros traseiros e cauda proporcionavam equilíbrio e propulsão. Caçava uma variedade de presas, desde pequenos herbívoros até saurópodes gigantes. Viajando para a América do Sul do período Cretáceo, encontramos o Giganotosaurus, um rival colossal do Tyrannosaurus Rex. Com um comprimento estimado entre 12 e 13 metros, o Giganotosaurus era um dos maiores predadores terrestres. Este titã carnívoro possuía um crânio maciço e dentes serrilhados de até 20 centímetros. O Giganotosaurus era ágil e rápido, capaz de atingir 50 km/h. Acredita-se que caçava os maiores dinossauros herbívoros, como o Argentinosaurus. No final do período Cretáceo, a América do Sul era o lar de uma variedade de predadores únicos,
E o Carnotaurus era um dos mais distintos. Este predador de tamanho médio, com cerca de 7 metros de comprimento, era caracterizado por seus chifres curtos e robustos acima dos olhos. O nome Carnotaurus significa touro carnívoro, uma referência aos seus chifres distintos. Além de seus chifres impressionantes, o Carnotaurus também era notável por sua velocidade. Seus membros traseiros longos e musculosos e sua cauda rígida permitiam-lhe atingir velocidades de até 55 km por hora. Acredita-se que ele usava seus chifres para golpear e ferir suas presas, derrubando-as antes de usar seus dentes afiados para desferir o golpe final. Enquanto o Velociraptor era um predador formidável, seu primo maior, o Utahraptor, era ainda mais aterrorizante. Este gigante entre os raptores, que viveu no início do período Cretáceo, era um dos maiores membros da família dos dromeossaurídeos, com um comprimento estimado entre 5 e 7 metros. O Utahraptor era um predador poderoso e ágil, equipado com as mesmas armas mortais que seus parentes menores. Seus membros traseiros musculosos e sua cauda longa e rígida permitiam-lhe perseguir presas com velocidade e agilidade. A característica mais marcante do Utahraptor era sua garra em forma de foice no segundo dedo de cada pata, que podia atingir até 38 centímetros de comprimento. Evidências fósseis sugerem que o Utahraptor caçava dinossauros herbívoros muito maiores do que ele próprio, como o iguanodonte. Retornando à América do Sul do período Cretáceo, encontramos outro predador colossal, o Mapusaurus. Este carnívoro gigante, intimamente relacionado ao Giganotosaurus, era um dos maiores predadores terrestres de todos os tempos, com um comprimento estimado entre 10 e 12 metros. O Mapusaurus possuía um crânio enorme e poderoso, equipado com dentes serrilhados e curvos para trás, ideais para rasgar carne. Acredita-se que o Mapusaurus usava uma estratégia de ataque e corte para abater suas presas, infligindo ferimentos múltiplos para enfraquecer suas vítimas antes de desferir o golpe final. O Mapusaurus era um predador relativamente ágil para seu tamanho, capaz de perseguir presas com velocidade e agilidade. Evidências fósseis sugerem que o Mapusaurus pode ter caçado em grupos, o que o tornaria um predador ainda mais formidável. Nossa jornada pelo mundo dos dinossauros nos leva ao início da paleontologia, com o Megalosaurus, um dos primeiros dinossauros descritos cientificamente. Este predador médio viveu no Jurássico Médio, há cerca de 166 milhões de anos. O Megalosaurus, cujo nome significa grande lagarto, foi um dos primeiros fósseis reconhecidos como répteis extintos. Seu crânio poderoso tinha dentes serrilhados, perfeitos para rasgar carne. Nossa jornada termina no norte da África do período Cretáceo, onde encontramos o Carcharodontosaurus, um predador colossal com um nome que evoca imagens de um dos predadores mais temíveis dos oceanos modernos, o grande tubarão branco. O nome Carcharodontosaurus significa lagarto com dentes de tubarão, uma referência aos seus dentes serrilhados e afiados como navalhas. Esses dentes, que podiam atingir até 20 centímetros de comprimento, eram perfeitos para rasgar carne e causar danos massivos às suas presas. O Carcharodontosaurus era um predador gigante, com um comprimento estimado entre 12 e 14 metros, rivalizando em tamanho com o Tyrannosaurus Rex e o Giganotosaurus. Acredita-se que o Carcharodontosaurus tenha se alimentado de grandes dinossauros saurópodes, como o Paralititano. É possível que o Carcharodontosaurus tenha competido por presas e recursos com outro predador gigante do norte da África, o Spinosaurus. E assim termina a nossa expedição ao mundo dos dinossauros mais perigosos. Estas criaturas magníficas, embora extintas há milhões de anos, continuam a fascinar e a aterrorizar-nos com a sua força e ferocidade. Os seus fósseis fornecem-nos uma janela para um passado distante, revelando a incrível diversidade e o poder da vida pré-histórica.
Enquanto exploramos os seus restos esqueléticos e imaginamos as suas vidas, somos lembrados da nossa própria posição no grande esquema das coisas. Que a memória destes gigantes do passado nos inspire a apreciar a maravilha e a diversidade do mundo natural e a trabalhar para a sua preservação para as gerações futuras.